Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo novo de One Punch Man, mostrando a continuação da batalha entre Saitama e Garou em uma lua de Júpiter. Então, sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. One Punch Man capítulo 168, o despertar dos deuses. A batalha entre Garou modo Medo Cósmico e Saitama continua. O caçador de heróis ativa seu modo Saitama, disparando um poderoso soco através de um portal. Ele estava juntando as habilidades copiadas de Saitama e Blast, os dois heróis mais poderosos da Terra. O soco de Garou é transportado para o rosto de Saitama, mas o herói se esquiva no último instante. Aproveitando a brecha de que o portal ainda estava aberto, Saitama também desfere um soco por dentro dele, acertando o Garou do outro lado. O ser cósmico, enquanto caía para trás, abre outro portal, para ter vantagem se teleportando para próximo de Saitama. Mas mesmo tentando atacar o careca pelas costas, o chute na cabeça de Saitama, desferido por Garou, foi praticamente em vão. Nosso herói consegue acertar um soco no estômago de Garou. No mesmo instante, Garou é lançado novamente para dentro de seus portais e tenta mais uma vez pegar nosso herói de surpresa, mas a velocidade de Saitama é muito superior. Garou nem mesmo conseguiu ver que nosso herói já estava muito acima dele e utiliza uma rocha para então se impulsionar, voltando com toda a força para o combate. Lembrando, galera, que o Saitama está lutando peladão e utilizando apenas uma mão, já que em sua outra mão ele está segurando o núcleo de Genos. Saitama pega Garou de surpresa e desfere aquele mesmo golpe na nuca de Garou que ele utilizou há muito tempo atrás, quando Garou ainda era humano e tentou lutar contra Saitama, que estava andando pelas ruas. Vocês lembram disso, pessoal? Saitama deixou Garou desacordado exatamente com esse golpe, achando que ele era um ladrãozinho que queria roubar ele. Porém, a força exercida nesse ataque de agora não tem nem comparações. Saitama crava a cabeça de Garou no solo. O impacto é tão grande que gera raios ao redor deles. Garou, sentindo aquela pressão, fica desesperado e dizia: "Ele tá me copiando de propósito." E Saitama responde: "O que foi? Você falou que ia me copiar e superar quando tô no meu modo sério, não foi? Então vamos, tente. Não é esse o objetivo de tudo isso." Saitama estava extremamente sério, então começa a atacar Garou novamente. O caçador de heróis não entendia aquela situação, ele estava contra-atacando com a mesma força, mas o ataque seguinte de Saitama vem ainda mais forte. Garou não consegue acompanhar, apesar do caçador de heróis estar no modo Saitama cósmico e acertar um soco na barriga do Saitama verdadeiro, ele não conseguia derrubá-lo e rapidamente era jogado para trás por um golpe de Saitama. Garou estava praticamente comendo poeira. Toda vez que ele conseguia igualar a sua força com a do nosso herói, Saitama evoluía um pouco mais, ficando assim sempre um passo à frente. O careca de capa acertava múltiplos socos no rosto do inimigo, e Garou só pensava em uma coisa: se continuar nesse ritmo, um desses socos vai acabar me matando. Mesmo agora, Saitama continuava evoluindo. Seu ritmo de crescimento, que havia passado despercebido por todos os outros, uma vez que não havia ninguém, nem de longe, que fosse páreo para sua força, começou de repente a disparar excepcionalmente, por conta da ascensão de uma emoção diferente de qualquer outra que ele já havia sentido. E agora Garou, que era o único no nível de observar o crescimento de Saitama, estava sendo deixado para trás. Essa emoção que Saitama sentiu a gente já sabe, né, galera? É a morte de Genos que desencadeou tudo isso. Enquanto lutavam, Saitama dizia: "Cara, você destruiu todo o meu uniforme, agora eu tô ficando com frio." Porém, Garou manda nosso herói ir à merda e avança com um soco imbuído de poder. Saitama nem estava mais preocupado e consegue se defender facilmente, sem precisar nem olhar para o lado. Mas então algo acontece. Não tinha mais ninguém que podia impedir o nível de força alcançado por Saitama. E devido toda aquela poeira na lua de Júpiter, nosso herói acaba espirrando, porém um espirro extremamente poderoso que Garou se desvia no último instante. Aquele espirro varre a superfície da lua de Júpiter, abrindo caminho para acertar o planeta gasoso, fazendo assim toda a superfície de Júpiter então se distorcer, mostrando então o núcleo verdadeiro do planeta. Enquanto isso, Saitama e Garou são jogados no espaço. O caçador de heróis dizia que isso é loucura e se perguntava que tipo de monstro seria esse cara. Um ser desses não deveria ficar andando livremente pela Terra.
Porém, sorrindo, Garou conclui que o mesmo valia para ele, e enquanto eles avançam pelo espaço, o caçador de heróis avista o Sol e tem uma ideia. Observando, ele consegue encontrar a Terra e a Lua. Garou pode se teleportar para lugares que estão em seu campo de visão. Ao que parece, ele deu sorte, e concentrando mais uma vez o seu poder, ele dá um soco na cara de Saitama. Nesse instante, uma grande explosão luminosa se forma. Garou aproveita essa brecha para poder escapar de Saitama, e ele então abre um portal e se teleporta dali. Garou fica feliz, até que enfim ele conseguiu, e voltou para a órbita terrestre. Porém, de repente, ele sente um gelo na espinha. Saitama aparece atrás dele e diz: "Eita, que negócio bacana isso que você fez, hein?" Garou, que estava comemorando, fica paralisado e extremamente assustado. Ele se vira e vê Saitama. Garou dizia: "Mas como? Eu te mandei voando para a direção oposta." E Saitama o explica: "Eu estava com dor de barriga por causa do frio e estava me segurando, mas quando eu me assustei com aquela luz, saiu um peido sem querer." O peido de Saitama foi o motivo de impulsioná-lo no espaço e conseguir alcançar o portal de Garou a tempo. E Garou, após ouvir aquela história, nem sabia o que dizer, e antes que pudesse ter uma reação, ele é golpeado por Saitama, um soco certeiro em sua face. Saitama e Garou voltam com tudo para a superfície terrestre. O rosto daquela casca cósmica de Garou se trinca. Enquanto isso, Saitama observava aquele lugar e dizia: "Ah, foi bem aqui onde a gente estava antes. Você estava querendo vir pra cá?" Vemos que Garou sangrava e diz para que Saitama continue e o mate. Porém, o careca de capa fica em silêncio por um tempo. Ele dizia: "Comparado com gente tipo você, com sua velocidade para trocar de fantasia, ou King, a sua habilidade nos jogos, eu odeio o fato de não levar jeito para isso. Mas isso é porque eu sou um herói, sem falar que também teve o último pedido daquele garoto, que era para que eu te impedisse sem te matar." Garou, derrotado, começa a pensar nesse último pedido de Tareu, e ao olhar para o lado, em meio àquelas rochas, ele observa o garoto caído. Garou, que agora teve sua máscara cósmica quebrada, tem seu lado humano fortalecido mais uma vez. E assim percebemos seu olhar de desespero ao ver o corpo de Tareu. Ele começa a gritar, e mesmo sem forças começa a correr para o outro lado gritando. Saitama observava aquilo e dizia: "Ei, aonde você tá indo? O garoto está na outra direção." Mas Garou, chorando, começa a dizer: "A culpa é minha, eu estava muito perto dele, eu estava." Nesse momento, Garou acaba tropeçando e cai no chão. Ele chorava como uma criança e estava completamente arrependido de seus atos. Enquanto estava caído, ele dizia: "Eu sou aquele futuro miserável, não é?" Saitama percebe que Garou estava estranho desde que eles caíram do céu. "Tem certeza que nenhuma aberração não fez nada com você?" E Garou, chorando, então responde: "Se alguma coisa fez isso, foi porque meu espírito era fraco demais. Que piada, se eu não consigo te derrotar, não posso virar o mal absoluto." E aí o herói que acaba comigo fala que não leva jeito para ser herói. Podia pelo menos agir como um, né? "Se você tivesse simplesmente me matado com uma cara arrogante, falando aos montes do seu ideal de justiça, eu poderia partir como um mal de verdade. Agora, por minha causa, quem eu mais queria salvar, mudando o mundo para isso, está." Saitama, ao ouvir aquilo, fica sério e dizia: "Você queria salvar esse garoto? Você não estava se segurando nele só para ter algum apoio?" Garou começa a se levantar e diz: "Se segurando, eu?" Porém, naquele momento ele percebe algo. Garou segurava seus ideais em Tareu, querendo mudar o mundo. Seu sonho de ser um mal absoluto se aprimorou, com a desculpa de que assim ninguém sofreria bullying ou algo do tipo, e Tareu estaria a salvo. Garou seria o único inimigo de todos. Mas ao olhar para Saitama, ele percebe que o herói fazia o mesmo. Ele, que já tinha perdido todas as suas motivações, já tinha alcançado o ápice da força, porém agora algo segurava a sua humanidade. Quem segurava esse sentimento humano do coração de Saitama era a existência de seu discípulo Genos. O careca de capa segurava em sua mão desde o início da batalha o núcleo de Genos. Talvez essa seria uma esperança de que poderia salvar o seu discípulo algum dia. Garou então finalmente percebe: não teria como alguém com esse tipo de poder manter a sua sanidade mental sozinho. Saitama pergunta o que Garou irá fazer agora, e o caçador de heróis de cabeça baixa responde que tem um favor para pedir para Saitama.
E após conversarem, Saitama fica surpreso. Então você quer que eu copie as suas imitações de artes marciais? E Garou responde: ei, olha como fala, hein? Você deve conseguir copiar e superar as minhas técnicas. Eu vou te passar a técnica suprema do meu punho, da forma que eu imagino, e que nem mesmo eu consegui executar ainda, nem depois de roubar o poder de Deus. Você então deveria me agradecer. Saitama fala que sinceramente ele não liga muito pra isso, e perguntando o que isso vai dar, Garou pede para o herói tentar e descobrir. Saitama aceita o desafio, e Garou dizia: é bem a sua cara partir para a parte de aprender os segredos supremos primeiro. Agora preste bem atenção. Se tem alguém que pode dominar o poder de Deus sem segurar na mão dele, esse alguém é você. Garou, enquanto ensinava Saitama, é surpreendido. Uma voz dizia: quieto, eu confiscarei. Essa é a voz de God. Ao que parece, até mesmo Saitama conseguiu ouvir aquela coisa. E de repente o corpo de Garou começa a ser petrificado. Saitama fica surpreso, porém Garou pede para que ele tenha foco. O herói então se concentra e vemos uma luz saindo do corpo de cada um. Os dois estavam imaginando seus universos interiores, partículas e antipartículas geradas em pares pelos raios cósmicos intensos de Garou. Conforme cada partícula subatômica começou a se mover em direções opostas, elas começaram a imitar os movimentos umas das outras. E quando todas as partículas subatômicas dentro de Saitama fizeram isso, algo aconteceu. Garou dizia: vai lá, Saitama, e derrote ele. Nesse momento vemos algo como se Saitama estivesse sendo enviado para algum lugar, e Garou dizia: só você consegue fazer isso, o que você tem que derrotar é aquele futuro miserável. Saitama estava envolto em um portal de energia que o enviaria para o passado. O desejo de Garou é que Saitama derrote esse futuro que eles conheceram. O caçador de heróis teve sua redenção em seus momentos finais, enquanto se tornava pedra. E Saitama começou a viajar para o tempo passado. Ele conseguia ver ao seu redor várias cenas e imagens da sua luta contra Garou Cósmico. O careca de capa dizia que isso mal dava para acreditar. As artes marciais de Garou são mesmo incríveis. E nesse momento, Saitama via Garou dizendo: eu sou aquele futuro miserável, o desastre de nível Deus. Saitama se pergunta se ele deveria dar um soco, porém a história de Garou continuava. Ele dizia: eu finalmente me tornei o símbolo do medo que traz o desespero a todos os heróis, o mal absoluto, obrigado. Quando Garou termina de falar essas palavras perante os heróis, é o momento que ele havia acabado de se tornar o Garou Cósmico, e Saitama é enviado para esse mesmo momento, acertando um soco na cara de Garou. Aquele era um soco potencializado normalmente em uma lua de Júpiter, e voltou no tempo atingindo Garou antes que ele fosse dado. A inversão da causalidade é absolutamente inevitável. Não foi necessário um soco, mas sim nenhum soco para encerrar aquela batalha. Aquele é o soco de Saitama em seu ápice trazido do futuro para encerrar a possibilidade de um destino cruel. Os heróis ficam surpresos ao verem aquela cena, e Genos, que ainda estava vivo nessa ocasião, fica surpreso ao ver o seu sensei. Garou cai no chão completamente derrotado, e Bang fica surpreso. Ele grita pelo seu discípulo. Garou tenta se levantar, cuspindo sangue, e se perguntava o que houve. E por sua casca cósmica ter sido quebrada, algo começa a vazar, um tipo de fumaça luminosa. Essa era a força de Garou que estava fugindo para algum lugar. Uma luz intensa é emitida da face de Garou enquanto todos observavam. Porém, de repente, Saitama é puxado para trás, e vemos outro Saitama sendo puxado dos escombros. Esse era o Saitama daquele tempo que vai de encontro com sua versão do futuro, e assim os dois se fundem. Saitama agora é um só, mas ao que parece as memórias do futuro dele jamais existirão. Como o futuro foi mudado, ao que parece Saitama não se lembrava de sua evolução e da morte de Genos, ou da batalha em Júpiter contra Garou Cósmico. Ele se perguntava: o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que fui atingido pela explosão sei lá o que do Garou ou algo assim. Saitama então se assusta, ele olha na sua mão e estava o núcleo de Genos, e olha para suas calças que estavam rasgadas também. Saitama gritava, mas de repente ele é atingido por Genos, que avançou com seus jatos até o seu sensei. Saitama é derrubado e Genos se desculpa e ele dizia: perdão, sensei, eu me deixei levar. Saitama fala para Genos que se assustou muito com isso e fica surpreso que ele esteja vivo. E aí galera, que capítulo, hein? Comentem aí o que vocês acharam de tudo isso e é claro, compartilhem esse vídeo com seus amigos que são fãs de One Punch Man. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.